O Diário do Médico Louco, cura de amor proibida. Há histórias que os hospitais fazem de tudo para enterrar, porque existem dores que não se cicatrizam com bisturi, e existem amores que não aceitam receber alta. E dizem que foi exatamente isso que aconteceu com o Dr. Eduardo Moreira. Um médico jovem e promissor, que chegou ao Hospital Psiquiátrico Santa Helena, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no ano de 1954, trazendo consigo uma fama impecável e um segredo que nenhuma aula de medicina poderia curar. Alguns colegas afirmam que ele foi transferido às pressas do Rio de Janeiro por causa de um caso disciplinar nunca esclarecido, algo sobre envolvimento emocional com uma paciente. Algo que não deveria acontecer, mas que insistiu em acontecer, porque o coração nem sempre aceita prescrição. Nos arquivos antigos do hospital, existe registro de uma internação datada de 29 de maio de 1955. Uma paciente chamada Clarice Antunes. 20 anos, diagnóstico histeria, segundo a medicina da época. Mas segundo bilhetes encontrados mais tarde, ela sofria de algo muito pior. Ela sofria de saudade. Clarice havia perdido o noivo em um incêndio na igreja São Mateus. E desde então dizia ouvir sua voz, chamando seu nome. Dizia que ele pedia para ela esperar, que ele a amava, e voltaria para buscá-la. E estas palavras se tornaram o veneno e o remédio que ela carregava. E nenhum médico sabia o que fazer com isso. Até que Eduardo decidiu que podia salvar aquela alma. A rotina do psiquiátrico era fria, como as paredes, mas testemunhas contam que eles se olhavam como se já se conhecessem há 100 vidas. Clarice confiava nele de um jeito que assustava enfermeiros, e ela começou a melhorar, ou pelo menos parecia melhorar. E Eduardo começou a piorar, ou pelo menos parecia piorar, porque já não dormia no alojamento com os colegas. Passava madrugadas inteiras no quarto de arquivo, dizendo que estudava novos métodos de cura. Mas quem o viu, jura que ele conversava com alguém que não estava ali. E algumas vezes escrevia freneticamente num diário que guardava junto ao peito, como se fosse sagrado. As coisas mudaram de vez na noite de 18 de agosto de 1956. Clarice desapareceu de sua ala e o médico foi encontrado desacordado atrás da capela, nos fundos do hospital, preso ao peito dele. Estava o diário e presos aos dedos. Dele estavam fios de cabelo da paciente. Ele dizia que ela precisava sair daquele lugar, que o amor dela não era doença, e sim cura. Eduardo passou a ser vigiado depois disso, mas o hospital enfrentava tantos problemas que ninguém conseguia olhar para tudo ao mesmo tempo, e enquanto isso o médico louco, como começaram a chamá-lo, planejava em segredo uma forma de libertar a mulher que o libertava apenas com o olhar. Quando Clarice tentou fugir, novamente 2 meses depois, ela alegava ter recebido um recado do noivo morto. Dizia que a espera tinha acabado e que ele estava ali, mas o trem fantasma que ela seguia não chegou ao portão do hospital, e sim à torre abandonada nos fundos, onde guardavam equipamentos velhos e onde ninguém queria pisar por causa das histórias de tratamento irregular que rolavam por lá. Eduardo encontrou a paciente ajoelhada diante da janela aberta, como se conversasse com alguém invisível. Os relatórios oficiais dizem que houve luta, que Clarice caiu e bateu a cabeça. Mas o diário dele diz outra coisa, diz que ela foi puxada por braços que não eram dele, e sim de alguém que ninguém conseguiu ver. Clarice foi declarada morta às 03h14 daquela madrugada. E Eduardo nunca mais foi o mesmo. O hospital tentou transferi-lo novamente, mas nenhuma instituição aceitou receber um médico obcecado por uma morta. Ele passou a viver praticamente dentro da torre, onde a paciente caiu, escrevendo e escrevendo páginas e mais páginas de um amor que não conseguiu salvar, e de uma presença que continuava esperando por ele. O diário registra coisas que o hospital alegou não poder divulgar, mas algumas frases foram encontradas e até hoje perturbam quem lê.
Abre aspas. Ela está mais viva comigo do que estava antes. Fecha aspas. E depois abre aspas. Só preciso do tratamento certo para trazê-la de volta. Fecha aspas. Em 3 de fevereiro de 1957, o Dr. Eduardo desapareceu sem deixar qualquer rastro. Apenas o diário foi encontrado ao lado do piano abandonado da sala de recreação. E nele havia uma última mensagem escrita com pressa, como se alguém estivesse chegando muito perto. Ela voltou por mim. O relatório final concluiu fuga do funcionário, mas muitos que trabalharam ali dizem que nunca viram aquele homem sair pelos portões e juram que às vezes ainda escutam passos subindo para a torre, passos que param exatamente diante da janela onde ela se foi. A torre foi selada nos anos 60 e até hoje existe quem diga que se alguém encostar a orelha na porta de metal, consegue ouvir sussurros, como de um casal discutindo baixinho, uma mistura de desespero e carinho. E há até quem afirme que, se o vento estiver certo, é possível ouvir um piano tocando sozinhos acordes de despedida, enquanto um suspiro longo e triste acompanha cada nota. Talvez porque existam doutores que nunca param de tratar a única paciente que realmente amaram. Talvez porque existam pacientes que continuam esperando seu médico voltar com a cura prometida, mesmo depois de todos dizerem que a vida já acabou. Ninguém pode provar nada. Talvez tudo não passe de lenda, nascida da loucura guardada por aquelas paredes. Talvez tenha sido apenas um romance proibido, destruído pela tragédia. Ou talvez duas almas tenham encontrado na morte o tratamento mais poderoso que existe. E se você acredita que o amor continua, mesmo quando a vida não quer mais continuar, então essa história pode ter falado diretamente com você. Se essa crônica te acompanhou até aqui, deixa seu gostei, porque isso ajuda muito o canal, Crônicas de Outro Mundo, a manter essas histórias pulsando. E claro, se ainda não se inscreveu, aproveita para se juntar a nós, porque sempre tem mais uma porta esperando para ser aberta. Muito obrigado por ouvir até o fim e nos encontramos no próximo capítulo, se os suspiros não forem altos demais.